Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Duas informações condensadas dentro de uma só, com o objetivo de fazer você, que já é conhecedor, você já tem a sua própria inteligência a serviço da sociedade, do Brasil, do estado, do município, da região. Duas informações que gostaria que você relevasse e pusesse mais atenção em cima delas ainda. No dia de hoje, eu cancelei, depois de 35 anos, a assinatura da revista Veja. A revista Veja é uma propriedade do Grupo Globo. É um monopólio privado de sites, de estações de TV, de rádios, de jornais, de revistas. E a revista Veja, ela foi à falência, ela era o carro-chefe da editora Abril, por conta da posição correta que ela adotou em relação ao processo de Lava Jato, em relação ao processo de corrupção que existe instalado dentro do Brasil, por conta da contrariedade que editorialmente a revista Veja se posicionou contra empregados públicos que ganham salários muito altos para um país que está empobrecendo cada vez mais. O país deve em torno de 5 trilhões de reais aos bancos, não está pagando juros e não está conseguindo pagar a parcela do capital da dívida. O Brasil teve que captar no mercado externo 3,5 bilhões de dólares para fazer frente aos gastos com os auxílios emergenciais das pessoas mais pobres, mais simples. E mesmo assim é o país que mais gasta com deputados, com senadores, com vereadores, com prefeitos, com governadores, com ministros dos tribunais, com o Supremo Tribunal Federal, que eu chamo de Supremo Tribunal Federal PT. Gastam salários inacreditavelmente altos, que a iniciativa privada jamais consegue pagar 30% do que o Estado brasileiro paga para os funcionários. E isso não significa que o Estado brasileiro ele é eficiente. Não, ele não é. Ele está cheio de parasitas, pessoas que ganham e não trabalham. Há uma indústria das faculdades de direito, todas elas voltadas para um concursismo dentro do Brasil. E isso é muito ruim, isso empobrece o país. E esses grupos de parlamentares que ganham salários bilionários para a pobreza da maioria que ganha salários mínimos, salários baixos na iniciativa privada, eles não querem que sejam feitas reformas. E a inexistência de reformas traz dificuldades operacionais para o governo que foi eleito. O governo que tem o presidente, tem o vice-presidente, é um governo que não rouba e não deixa roubar. Pois bem, essa situação em que nós nos encontramos no Brasil, no momento, que faz com que o governo tenha que ter ido buscar 3 bilhões e meio de dólares no mercado externo, vendendo títulos com prazos longos de 10 e 15 anos, este mesmo governo que está tendo que fazer isso através do melhor ministro da economia que nós jamais tivemos no Brasil, ele enfrenta a realidade de que, não podendo fazer uso dos artifícios da Constituição brasileira que permitem fazer intervenção militar constitucional através do artigo 142, o governo, por ser democrático, por não querer fazer uma aventura de radicalizar, o governo que está instalado legalmente no país está tendo que enfrentar os terroristas, que se vestem de verde e amarelo, e por baixo da roupa, por baixo da bandeira, eles estão levando fuzis, estão levando
armas como facões, como punhais, como beretas, como 38, como espingardas. Embaixo dessas bandeiras estão enroladas armas, e essas pessoas estão confundindo aquelas outras pessoas que fazem manifestações favoráveis ao governo que não rouba e não deixa roubar. Bom, é evidente que nós temos uma lei de segurança nacional ainda, mas ela não contempla um artigo que possa considerar terrorista o cidadão que porta armas, punhais, facões, facas, fuzis por baixo da bandeira nas manifestações. O governo não consegue alcançá-los com a Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque o Congresso Nacional não deixa, não modifica a lei. Então, o governo tem que ser democrático, tem que permitir a manifestação. Na visão dos veículos de comunicação, como Veja, que eu cancelei a assinatura, como o Estado de São Paulo, que eu cancelei a assinatura, mas eles continuam entregando o jornal, porque sabem que eu vejo o jornal por conta da tradição que existia quando ele tinha uma outra linha editorial. Este jornal traz a manchete colocada assim, ó: com receio de atos, Bolsonaro diz que manifestante é terrorista. O diretor de redação desse jornal, ele deve ser pirado. Ou ele tem 23 anos e foi formado por uma escola de jornalismo onde os professores eram comunistas. Você sabe a que tipo de jornalismo eu me refiro? Ou este jornal, ele precisava muito do faturamento que vinha do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Presidência da República, faturamento que vinha dos Correios, que vinha da Petrobras, e que agora não cai mais esse dinheiro como anúncio desses jornais? O Globo, a Folha de São Paulo, a revista Isto É, a revista Veja e mais aquela outra revista lá do Grupo Globo, que acabou de comprar a editora Abril, que faliu. Ela comprou os títulos super interessantes, Exame, revista Veja, são todos de propriedade, esses títulos, do Grupo Globo. Evidentemente que é tudo contra o governo que não rouba e não deixa roubar. Se você acha que eu estou apaixonado pelo governo que está instalado em Brasília, é um ledo engano. Eu estou pensando em termos de Brasil. Eu não estou pensando em que eu posso me beneficiar pedindo algo ao governo. Eu estou pensando em algo que eu possa fazer para dar, para sustentar este governo. Eu não quero que nós nos tornemos a Venezuela, nós nos tornemos a Cuba, a Coreia do Norte, a China comunista. Não, eu não quero. Eu quero que nós nos tornemos um país maior, um país mais poderoso, mais rico, que não precise fazer tantos empréstimos, que não precise pagar altos salários aos funcionários públicos sem que eles forneçam uma contrapartida. Vejam vocês que nós temos na Receita Federal gente aposentada ganhando penduricalhos no orerite de produtividade, auxílio produtividade. Esta é apenas uma pequena questão que existia e que precisa ser confirmada se ainda existe, a questão de 3 meses atrás. Mas existe muita coisa que nós não conseguimos mais sustentar. Aquelas pessoas que puxam uma cadeira quando o ministro no STF vai se assentar, ou então empurram a cadeira quando ele deseja se acomodar, né? Essas pessoas têm salários de 22 mil reais. Aquele cidadão que coloca a sobrepeliz em cima da capa que o ministro possui no STJ, eles ganham 23, 25, 19 mil reais. Os mordomos
em número de 100, 110 mordomos dos tribunais, não em todos, mas na maioria deles, eles ganham em torno de 15, 18 mil reais. Mais os benefícios, as horas extras, a gasolina, os penduricalhos que vêm no holerite de pagamento. O que tem a ver isso com os terroristas? O jornal que faz isso, esse jornal que está aqui na minha mão, ele presta um desserviço ao país. A revista Veja, que é propriedade do Grupo Globo, a própria TV Globo, que é a cabeça de rede, que tem tantas afiliadas no Brasil, mas que perdeu 25% delas, deixaram de ser afiliadas da Rede Globo por conta da linha que a Rede Globo tem, ela é responsável, esse conjunto de empresas, jornais, revistas, TVs, emissoras de rádio. O Grupo Globo recentemente teve que vender uma poderosa estação de rádio em São Paulo, porque está tendo que se descapitalizar para poder pagar salários. Agora, hoje saiu uma outra lista de demissão. Saiu uma lista mentirosa, não verdadeira, e saiu uma lista verdadeira de demissão de funcionários da Rede Globo, de artistas, de operadores, de cinegrafistas, de repórteres. Pois bem, quando um jornal chega ao ponto, este jornal aqui, o Estado de São Paulo, chega ao ponto de fazer este tipo de manchete, amigos, vocês devem imaginar que alguma coisa muito séria está acontecendo no Brasil. É preciso que nós nos conscientizemos de que vocês podem não gostar da minha opinião, não apreciar a minha voz, não gostar da minha imagem, não achar que sejam vídeos muito agradáveis de ser vistos. Você pode não concordar com as minhas ideias, não aceitar a formação que eu adquiri para chegar ao ponto em que cheguei. Você pode discordar em absolutamente tudo, mas eu só peço que você pense aonde que eu quero chegar. Eu quero evitar que, na hora das eleições, vocês deem força para os partidos, que são 30. Até o PT é partido legal no Brasil ainda. O MDB é partido legal ainda. O PSOL é partido legal. O PCdoB ainda é partido legal. Quem deixa esses partidos serem legais quando tantas ilegalidades eles cometeram? Quando tantas ilegalidades eles cometeram? Quem deixa? O TSE. Aonde há muitos empregados públicos que um não sabe do outro, aonde eles ganham salários milionários, que a iniciativa privada jamais chegará perto, se fosse o caso, de pagar salários para o TSE, como o do Brasil, que deixa esses partidos funcionarem como se legais eles estivessem, mas eles não são legais. Eles cometeram desatinos, irregularidades, prevaricações, atos corruptivos, corruptos, e são legais. Há 70 outros partidos na fila esperando para se beneficiar, como já se beneficiam esses 30 partidos, do fundo eleitoral, do fundo partidário, e mais todos os tipos de picaretagens que são usados e abusados nos contratos aditivos elaborados por advogados formados em faculdades de direito, cujos professores são desembargadores, juízes, promotores, delegados. Os advogados acham que é normal você fazer uma licitação de 20 milhões, por exemplo, e é feito o local das obras e a empreiteira chega para começar a execução da licitação, ganha. Passam-se 30, 60 dias, 90 dias, a empreiteira diz, olha, assim não dá. Nós encontramos lama no terreno e nós queremos 40% de aumento na licitação. É feito um contrato aditivo por um advogado, a pedido de um prefeito, de um governador, de um deputado, de um senador, de um vereador. E o contrato aditivo
que foi lá de 20 milhões, ele ganha mais 40% de aditivo contratual por conta do fato de que a empreiteira encontrou lama no local aonde será construída a obra. E até o final da obra, são feitos 10, 15, 20, 30 contratos aditivos. Esse pessoal que ganha tanto dinheiro costuma pagar agora esses jornais do Grupo Globo, este aqui não é do Grupo Globo ainda, costuma pagar para vender matérias, para que as matérias sejam contra o governo que não rouba e não deixa roubar. Prestem atenção, é uma época muito perigosa que nós estamos vivendo. Há uma exceção rara, raríssima, que eu não sei dizer por que aconteceu, mas aconteceu. E, em nome da verdade, eu vou dizê-la. Em Rio do Sul, no fórum, a empreiteira pediu o aditivo contratual e o Poder Judiciário de Rio do Sul não deu o aditivo contratual. A empreiteira fechou o barraco, foi embora. O Poder Judiciário chamou a segunda empreiteira e o fórum vai ser terminado por um valor que eu desconheço. Eu não sei se foi feita concessão no preço, no valor da obra ou não, e essa informação não é conseguida facilmente, com um caráter de absoluta veracidade. Então, eu não vou fornecê-la. O Poder Judiciário de Rio do Sul provavelmente perguntou para o Poder Judiciário em Florianópolis, o feudo de Florianópolis. E não foi dado contrato aditivo. Isto é um bom exemplo raro que aconteceu no Brasil. Eu fiz todo esse rodeio aqui para chegar no fato de que o jornal que traz uma manchete como esta aqui, o anunciante não deveria prestigiar. O anunciante não deveria assinar. O leitor não deveria ler. Mas como há liberdade para a livre expressão do pensamento, há também a liberdade para dizer mentiras. Como é mentirosa essa manchete. Com receio de atos, Bolsonaro diz que manifestante é terrorista. Não. O terrorista é aquele que leva envolta na bandeira do Brasil faca, facão, espingarda, punhal. E não preciso dizer para quê. Eles querem guerra. Quem é que tem interesse em guerra no Brasil? PT, PSOL, PCdoB, uma grande parte do MDB. Eles querem guerra. Então eles confundem o povo que está de verde e amarelo, caminhando, pai, filho, a mãe, caminhando, fazendo manifestação, pacificamente, honestamente, corretamente, mobilizados, é confundido com os bandidos que se enrolam na bandeira verde e amarela e que agora não se enrolam mais na bandeira vermelha porque ficaram muito manjados e levam por baixo da bandeira fuzis, metralhadoras, punhais. É preciso prestar atenção. Não entre em situações precárias como essas que eu descrevi. Cuidado com as manifestações. Cuidado com o que você lê. Cuidado com o professor que está dando aula para o seu filho, para a sua filha, nas faculdades, daqui ou de fora daqui. Tome cuidado. Há coisas boas que são feitas em faculdade. Por exemplo, em Rio do Sul, a pós-graduação, que custa em torno de R$15 mil, mais o lucro da universidade. Se esse mesmo curso fosse feito lá em Curitiba, por exemplo, ele custaria R$25 mil. São coisas boas que há no ensino supostamente superior, com qualidade supostamente boa.
Mas há também malandragens que a imprensa irresponsável está passando adiante e você está comendo essas notícias como se verdadeiras fossem e verdadeiras elas não são. Pronto, falei. Próximas eleições, abra o seu olho, porque você vai estar dando força para partidos comunistas que querem ganhar as eleições em 2022. Eleições para presidente, vice-presidente, deputados federais, senadores, deputados estaduais, governadores. Abra o seu olho. A eleição de outubro ou novembro é uma eleição muito importante e você não pode esquecer disso. Cuide, prestigie o governo que não rouba e não deixa roubar. É uma questão importante para que o nosso país não se torne uma Venezuela, uma Cuba, uma Coreia do Norte, uma China. É importante. Você sabe o meu nome, você tem o meu CPF, minha identidade, me conhece. Eu estou falando isso para tentar ser o pensamento de um irmão mais velho. Eu não estou querendo aparecer, já não tenho mais idade para isso. Eu volto logo mais.